A carta que Paulo escreve aos Gálatas, logo depois de Romanos, Coríntios. Lá está a carta que Paulo escreve à igreja dos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que diz: Seis 14 de Gálatas, que diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Bem, oramos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade que temos, Pai, de nesta noite nos reunirmos aqui para cultuarmos, adorarmos e bendizer ao Senhor. Te agradecer, meu Deus, pelos dias que o Senhor nos tem dado e agradecer, meu Deus, por tudo quanto o Senhor já fez. Reconhecer, meu Deus, que estamos nesse lugar porque o Senhor tem trabalhado na nossa vida através da Tua palavra, meu Deus, que é tremenda, é poderosa e que tem transformado vidas, Pai. Muito obrigado, meu Deus, que esta palavra seja selada no nosso coração e guardada, meu Deus, no profundo da nossa alma, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos. Conjuntamente com o texto lido, eu leio também o livro de Isaías, capítulo 53, que Isaías é um profeta messiânico que mais fala a respeito do Messias. E o capítulo 53, todo ele fala a respeito de Jesus, da morte de Jesus, do sofrimento, da vergonha e dor que Jesus passou naquela cruz. Isaías 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus e por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento do meu servo justo, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. E o versículo 12: por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Meus amados, a mensagem é da cruz. A mensagem da cruz é muito interessante porque a cruz ele é um símbolo de ódio, ele é um símbolo de castigo, de punição, é um castigo de justiça também sendo feita sobre o transgressor. Mas ao mesmo tempo em que a cruz aponta para uma execução com ódio, ela também está apontando para o amor. Por que ela aponta então para o amor?
esse instrumento de execução, esse instrumento de morte que é a cruz. A cruz, meus amados, ela foi criada para matar. A cruz não foi criada com um propósito de ornamento na casa de qualquer cidadão, para colocar no seu jardim, para colocar na sua casa, enfim. A cruz nunca foi criada com esse propósito. A cruz ela foi criada como um instrumento de execução, um instrumento de tortura. E a existência da cruz sempre aponta para a morte. Quando alguém via uma cruz, pensava, alguém vai morrer nesta cruz, condenado pelo seu crime, condenado pela sua transgressão, condenado pelo seu pecado. A existência da cruz sempre aponta para um castigo mais cruel de todos que poderia haver e existir. Porque se alguém quisesse matar um apenado, alguém que estava condenado, estivesse condenado, tem vários tipos de execuções. A forca derruba a pessoa, e a forca, a pessoa cai com o peso do seu corpo, degola, e a pessoa na hora vai morrer, na hora é instantâneo, com flechadas, com lanças, a pessoa morre na hora. A decapitação, corta ali a guilhotina, passa no pescoço, a pessoa morre sem sentir nenhum tipo de dor. Mas a cruz não, ela era diferente, era um instrumento de tortura, porque o condenado ele ficava ali preso naquela cruz durante muito tempo, muito tempo. Alguns chegavam a durar até 72 horas, sentindo todas as dores dos pregos, dos cravos, pendurado ali por aqueles cravos, sentindo toda a dor, sentindo o frio da madrugada, o calor durante o dia, do sol batendo no seu corpo, das aves vindo comer da sua carne, os abutres estar ali, a picar, e a comer e a devorar. Insetos, moscas, começavam a chegar ao corpo do crucificado. E era exatamente com o propósito da pessoa que fez isso, meditar muito do que ela fez e arrepender-se. E que todos também pudessem olhar e dizer, olha, o crime não compensa, não vale a pena ser um criminoso. E era exatamente para espantar e criar pavor em todas as pessoas. A cruz ela era colocada no lugar também, em uma via pública, em que todos pudessem passar por ali, chamar a atenção e perceber que aqueles condenados eram as piores pessoas da face da terra. Não era apenas um mero instrumento de tortura, não era apenas para torturar e tira depois da cruz. Não, foi para a cruz, só sai dali direto para o túmulo, direto para o cemitério. Então a existência da cruz sempre apontar para a morte. A cruz era um símbolo de ódio. A cruz era um símbolo de ódio, era também um símbolo de vingança. Mas também ela se torna depois um símbolo de amor. Hoje, em igrejas, tem um símbolo de uma cruz. Vale aqui distinguir a diferença entre crucifixo e cruz. Cruz, ela está vazia, só ela. E crucifixo tem a figura de um Cristo pendurado nela. Mas era um símbolo de amor, porque hoje nós entendemos cruz como há 2000 anos atrás se entendia diferente. Há 2000 anos atrás era um símbolo de tristeza, de condenação. Hoje se vê como um símbolo religioso. Se alguém vê alguém com um crucifixo, ou com uma cruz pendurada, diz assim que é uma pessoa religiosa, deve ser uma pessoa do bem. Mas na época não. Qualquer que dissesse, olha, a cruz, a pessoa já ficava apavorada, dava terror, era pavoroso. E era essa realidade, por exemplo, quando os discípulos iam pregar a mensagem da cruz, era uma mensagem rejeitada, porque quem ia querer aceitar um Cristo que morreu numa cruz? Então esse que morreu numa cruz não é boa pessoa. Como vamos seguir alguém que morreu numa cruz, um condenado, um apenado, uma pessoa que passou por essa sentença, é uma pessoa desgraçada da vida, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa amaldiçoada, não era visto com bons olhos. E os discípulos tentavam fazer o mundo crer que todos deveriam buscar a Jesus, o crucificado. Mas essa mensagem era uma mensagem rejeitada por todos.
Também tinha muito sofrimento na crucificação. Quando uma pessoa era crucificada, ela passava por muito sofrimento, ela passava por humilhação, e a cruz era um instrumento de humilhar a pessoa, era um instrumento também de torturar com o propósito de matar. A finalidade da cruz sempre era a morte do réu, não tinha outra função a não ser matar o réu, executar o réu. E ela era feita por 2 vigas, em forma de T, ou algumas outras em forma de X. Os romanos copiaram isso de outros povos. Esse tipo de execução foram os que mais mataram pessoas através da cruz. Quando Jerusalém, por exemplo, foi sitiada no ano 70, eles crucificavam em torno de 70 judeus que iam fugindo de Jerusalém para escapar daquele cerco de Jerusalém, a qual foi destruída Jerusalém no ano 70, e foram deportados muitos judeus para outras nações, principalmente para Roma. E nela eram colocados os marginais, os criminosos, e como hino que nós cantamos, realmente, amados, a cruz era um emblema de vergonha. Era um emblema de vergonha e de dor, conforme George Bernard escreveu a letra deste hino. Era um emblema de vergonha e dor, porque a cruz, na realidade, ela não salvava ninguém. A cruz matava. O propósito da cruz era matar, não era salvar. Hoje, a mensagem é diferente. Hoje nós entendemos que através da cruz, nós temos redenção dos nossos pecados, e nós encontramos salvação através da cruz, a qual Jesus morreu nela por nós. O que era um sentido, o que era um propósito, mudou através de Jesus. A pregação da cruz mesmo, ela se torna na igreja, ela se torna para aquela época um paradoxo. Porque Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, lá está escrito: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É o que Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2, versículo 15. Ele está falando que através da cruz tem um triunfo. Quando Paulo diz triunfando deles, na cruz, Paulo está se referindo aos principados, a potestades, a demônios, a toda força e corja do mal, que Jesus venceu, e publicamente os expôs ao vergonho, ao desprezo e à vergonha, triunfando deles na cruz. Expor ao desprezo publicamente também era uma figura, uma palavra, uma expressão utilizada dos resultados de guerras em que uma nação guerreava a outra, e quando ganhava a guerra, capturava os prisioneiros inimigos, tirava-lhe todas as roupas, os acorrentava, e eles entravam então na capital, entravam então na cidade, e eles entravam nus, os soldados capturados, inimigos, e eles eram então publicamente expostos ao desprezo. E esta figura que Paulo está utilizando com relação ao reino espiritual, que Jesus expôs publicamente ao desprezo, e triunfando deles na cruz. Então a cruz não é uma derrota, a cruz é uma vitória. O que era para ser uma derrota, se tornou na realidade a vitória, a mensagem central do Novo Testamento. É a mensagem na realidade de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a história relata a história da cruz, e ela vai remeter e vai apontar para a cruz. O texto que nós lemos agora em Colossenses, ele fala do triunfo da cruz, mas os discípulos, eles pregavam que Jesus morreu numa cruz, realmente era motivo para uma zombaria, motivo de escárnio, porque quem vai acreditar que uma pessoa boa iria para a cruz? Como que alguém sendo justo iria para a cruz? Então a mensagem da cruz era uma mensagem rejeitada, era uma mensagem que tinha dificuldade a penetrar nos corações. Como falei no primeiro culto,
no primeiro horário, que não fosse os sinais e as maravilhas que prosseguiam, eles teriam muita dificuldade para crer no poder do Evangelho. Muitos creram no Evangelho por causa dos sinais que seguiam os discípulos, que seguiam os apóstolos. E aí depois entrava a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, e a quais muitos se arrependiam e eram perdoados através da cruz que Jesus morreu nela para nos dar vida eterna. Então a mensagem da cruz, ele era uma zombaria naquela época. Quem ia morrer na cruz sendo justo, sendo bom? E a mensagem da cruz então parece que era um descrédito naquela época, mas a cruz ela tinha uma mensagem. A mensagem da cruz ela tinha um significado, ela tinha um porquê e ela possui um porquê, né? E qual é o porquê e qual é o significado? Primeira coisa, meus amados, que eu tiro com base em Isaías 53, é que a mensagem da cruz e a cruz de Cristo é um lugar de cura. Isaías 53 mesmo ele fala, ele relata, no versículo 4, diz o texto: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por nossas transgressões. E Mateus capítulo 8, versículo 17, o texto também nos relata e diz: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. A cruz é um lugar de cura. A cruz é um lugar de pessoas sendo restaurado no seu físico. A cruz de Cristo, meus amados, foi a principal mensagem, visando levar ao arrependimento. Foi a principal mensagem do Novo Testamento. Como falei também, o pior tipo de morte que alguém poderia ser sentenciado, colocado, é através da morte da cruz. A cruz era um lugar de angústia. A cruz era um lugar de lamento, era um lugar de choro, era um lugar de dor, era um lugar de grande angústia e sofrimento. Foi um lugar também de desamparo, porque Jesus na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado pelos seus discípulos. Os discípulos que diziam para ele: nós nunca vamos te deixar, nunca vamos te negar, mas agora ele está sozinho, sem os discípulos. Não tem ninguém por ele. O próprio Pai, a Bíblia menciona que o Pai não está mais ali, porque ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E é usando essa expressão que nós entendemos que a cruz é um lugar de solidão, é um lugar de aflitos, é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor. O melhor lugar para chorar é aos pés da cruz, é um lugar daquele que sofre. O melhor lugar é a cruz, porque é um lugar onde Jesus realmente está ali a nos entender, porque ele passou pela cruz. Foi na cruz também que o amor e a justiça se encontraram. A justiça de Deus sendo executada pelo homem, porque o homem foi condenado a morrer. A Bíblia diz que o homem está condenado à morte. A Bíblia diz que todos pecaram, estão separados, estão destituídos da glória de Deus. Agora, através de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. A cruz, meus amados, não apenas foi desamparo, lugar de desamparo, mas foi lugar de zombaria. Dele, do Senhor Jesus, zombaram os sacerdotes, os escribas. Toda a laia religiosa da época zombavam de Jesus. Os soldados romanos zombavam de Jesus. Ao lado de Jesus estavam dois malfeitores, das quais um deles zombava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, desce da cruz, nós vamos crer em ti. Era um lugar de zombaria. Meus amados, quando nós somos zombados, quando nós estamos passando por isto, nós temos que entender que nós estamos nos aproximando do que nós chamamos de cruz de Cristo. A justiça de Deus foi feita ali. Foi um acerto de contas. Deus estava acertando as contas com a humanidade, a qual ele desejava, a qual ele um dia destruiu tudo através de Noé, com o dilúvio, a qual Deus prometeu que nunca mais ia destruir a terra. Mas agora Deus está fazendo o seguinte: em vez de lançar a humanidade ao inferno, mandar os pecadores ao inferno,
Na realidade, agora Ele está chamando para a cruz. Ele está trazendo a humanidade para a cruz através do Senhor Jesus. Foi um lugar de demonstração de amor. Foi um lugar de demonstração de perdão. Romanos capítulo 5, versículo 8. Lá está escrito: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Jesus na cruz morreu por nós, sendo nós pecadores, e aí está a grande prova do amor de Deus. E como nós éramos inimigos de Deus, éramos inimigos, e na cruz, diante de Deus, nós nos tornamos agora aceitáveis. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11 nos diz ali: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que aconteceu? Jesus tomou a punição, Jesus tomou o castigo, que era para nós. A Bíblia menciona em Isaías 53, que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele tomou a nossa culpa, que era nossa. Agora Jesus, Ele está carregando nos ombros dele a cruz, que era nossa. É o peso que Ele está levando, não é o peso do madeiro, mas o peso do nosso pecado, da nossa condenação. Jesus tomou a punição, Jesus tomou o castigo, nos substituindo na cruz. Isaías 53, versículo 5, e o versículo de número 6, ali nos diz: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Sobre Jesus estava o peso de toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado estava sobre a vida dele. E a Bíblia menciona, meus amados, Isaías também, Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, 24, que Ele foi punido por nós, Ele foi castigado por nós. Jesus não merecendo, mas muito mais, meus amados, na cruz aconteceu algumas outras coisas. Por exemplo, a vitória sobre o poder das trevas. Jesus conquistou na cruz. A Bíblia menciona em Hebreus capítulo 2, versículo 14: portanto, visto que como filhos são participantes comum da carne e sangue, também Ele, Jesus, também Ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, Jesus derrotou a Satanás na cruz do Calvário. Às vezes eu ouvi algumas vezes, há muitos anos atrás, alguns pregadores dizendo que Jesus, o diabo queria matar Jesus na cruz, e que Jesus deu um brado e venceu, e o diabo estava torcendo pela morte de Jesus na cruz. Não, meus amados, não é verdade. Na realidade, o diabo fez de tudo para Jesus não ir para a cruz. Tanto que Pedro mesmo chega para Jesus e diz: Senhor, não, tu não vai, não vamos permitir. E Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás, que não entendes os planos, os propósitos de Deus. E Jesus estava falando da sua morte na cruz. Certa vez pegaram pedras para apedrejar Jesus e não conseguiram, porque Jesus tinha que cumprir a agenda de Deus, passando pela cruz. Deveria, porque é um plano eterno de Deus de salvar a humanidade, salvar o ser humano. E o diabo então foi vencido ali na cruz. Também outra coisa que Jesus conquistou na cruz, meus amados, foi o medo da morte. Quantas pessoas têm medo? Medo da morte, o medo de morrer. Por que teria eu medo de morrer, se eu tenho certeza, na esperança da salvação, da obra que Jesus realizou no Calvário, e que para nós a morte é apenas a passagem de uma porta de um lado para outro, a qual nos espera o Senhor Jesus, e a qual Ele disse que foi para nós preparar lugar. Eu preciso confiar de que Jesus foi preparar para nós algo melhor do que as coisas que nós temos, que nós vivemos e que conhecemos aqui. Então a morte, ela não pode me assustar. A morte, ela não é mais algo que deve me apavorar a minha vida, mas algo que eu devo ter esperança e plena confiança,
que Jesus ele venceu, e ele destruiu, e ele venceu a morte. A Bíblia menciona, Hebreus 2, capítulo 2, versículo 15, que ele venceu o poder do medo da morte. Hebreus 2,15 diz assim: e livrasse todos aqueles com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Medo da morte. Por que temer a morte? A morte foi vencida. A morte foi derrotada na cruz. Na cruz a morte não mais venceu. A morte perdeu. Foi uma batalha, foi um duelo, e a morte perdeu, porque Jesus venceu a morte na cruz. Na cruz ele morreu, mas ele ressuscitou, mostrando que a cruz não tinha força para matá-lo, lugar de condenação, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas Jesus, meus amados, não tendo pecado, ele, sendo ele o nosso Rei e Salvador, o Messias aguardado e esperado, e a Bíblia menciona, meus amados, que Jesus venceu a morte. Amém? Aí lembro da história de um pregador há muitos anos atrás. Ele pregava a respeito de uma senhora que morava na Inglaterra e tinha uma filha que mudou-se para os Estados Unidos. Ela tinha uma outra filha por nome de Elizabeth. Elizabeth morreu, veio a falecer, e ela agora sozinha, só com a Maria, que morava nos Estados Unidos. Ela pega um navio para ir para os Estados Unidos, e durante a viagem uma grande tempestade já estava quase que derrubando aquele imenso navio, quase virando, todos apavorados, todos aterrorizados naquela situação, e aquela senhora bem calma, tranquila, mas ela cria na mensagem da cruz, ela cria no Evangelho. E aí alguém perguntou: a senhora não está apavorada? A senhora não está temerosa porque pode morrer? E ela disse: não, se porventura esse barco não afundar, eu vou ver a minha filha Maria. Mas se o barco afundar, eu vou partir com o Senhor, eu vou ver a minha filha Elizabeth. Por que temer a morte? Jesus venceu. A morte, meus amados, para nós não nos deve amedrontar de maneira nenhuma, porque a Bíblia diz que ele livrou todos aqueles que com medo da morte estavam. A morte foi vencida. Na realidade, a morte foi morta na cruz, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz: e tendo despojado principados e potestades, os exibiu publicamente, deles triunfou na mesma cruz. Meus amados, a inimizade também foi morta. Efésios 2,16 diz o seguinte: pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, tendo por ela matado a infinidade, acabado, terminado com a morte. A cruz Jesus padeceu para socorrer também aqueles que são tentados na sua vida, aqueles que passam por tentação. Na cruz Jesus mostrou que é possível vencer a tentação. Jesus foi tentado, ao ir para a cruz ele foi tentado, mas Jesus venceu. E a Bíblia diz, olha só, meus irmãos, Hebreus 2,18, diz que Jesus padeceu para socorrer os que são tentados, para socorrer aqueles que são tentados. Hebreus 2,18 diz assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, e pode socorrer os que são tentados. Amém? Ele pode socorrer os que são tentados, através do poder da sua morte na cruz, através do poder da cruz. O nosso estado, meus amados, qual era? A Bíblia menciona, Efésios 2,12, que nós andávamos sem Deus no mundo. Essa era a nossa vida, como nós andávamos sem Deus no mundo. Como é que alguém vai ser feliz andando sem Deus no mundo? Conhece o mundo, conhece muitas pessoas, consegue ter o seu projeto para viver no mundo, mas a Bíblia menciona, andava sem Deus no mundo. Efésios 2,13 ainda nos diz que andávamos longe. Mas graças a Deus, porque Efésios 2,13, que diz que nós andávamos longe, diz: mas pela cruz chegamos mais perto. Amém? Mas pela cruz chegamos mais perto. Então a cruz nos aproxima, a cruz não nos afasta, mas a cruz nos aproxima de Deus. A Bíblia menciona também no versículo 14 de Efésios 2,
que havia uma parede de separação. Mas graças a Deus também que na cruz, Jesus derrubou a parede, na parede na sua carne desfez a inimizade. Ele na cruz derrubou a parede, amém? O que Jesus fez? Derrubou a parede. Havia uma separação, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória, que na cruz Jesus derrubou a parede que havia e fazia separação, amém? Então a cruz, meus amados, ela traz vitória. A Bíblia diz que triunfando sobre eles da cruz. Na cruz é um lugar de triunfo. A cruz não é um lugar de derrota. A cruz não é um lugar de fracasso. Mas a cruz, meus amados, é que é um emblema de tristeza e de dor, mas é o lugar da nossa conquista e da nossa vitória. Não que nós conquistamos, mas que Ele, o Senhor Jesus, conquistou para nós. A Bíblia menciona também, versículo 16 de Efésios 2, que na cruz Jesus matou a inimizade que existia entre nós e Deus, que éramos inimigos de Deus. A Bíblia menciona também que nós éramos estrangeiros, que nós éramos forasteiros, porém na cruz nós nos tornamos concidadãos, diz a palavra de Deus, concidadão dos santos, e menciona mais, que na cruz nós nos tornamos também família de Deus. Como podemos hoje ser família de Deus? Através da cruz. Algo interessante também, que a cruz, Jesus sendo crucificado, estando ele crucificado, ali Jesus criou família. Quando ele olha para João, o seu discípulo amado, e olha para sua mãe Maria, e ele diz para João: eis aí a tua mãe. E ele olha para sua mãe Maria e aponta para João, o discípulo amado: mulher, eis aí o teu filho. Jesus forma família, na cruz une família. E nós, meus amados, somos uma família, nós somos irmãos. Nós lutamos um pelo outro, oramos uns pelos outros, choramos uns pelos outros, porque nós somos uma família. E esta família, ela é conquistada por causa da cruz. A cruz ela liga, a cruz ela une. Tanto que o próprio símbolo da cruz, que são duas madeiras, são duas vigas que elas se encontram. Aí também, meus amados, é o encontro entre Deus e o homem, entre nós como irmãos, que agora somos uma grande, uma preciosa e amada família da fé, amém? Cada vez que uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, nós nos alegramos, é mais um entrando para a família da fé. Então, meus amados, a cruz, ela traz esta união, a cruz ela aproxima, a cruz ela nos achega para mais perto de Deus. Eu acho tão precioso, porque é a partir de Jesus que a gente começa a chamar, a humanidade começa a chamar Deus de Pai. Antes, no Antigo Testamento, Deus nunca foi chamado de Pai. Ele era chamado de Senhor dos Exércitos, Deus Eterno, Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas Jesus agora começa a chamar Jesus de Pai. Ou seja, cria familiaridade. Cria agora, meus amados, um lugar de família. Onde é o lugar da cruz? É um lugar de família. A cruz é um lugar de restauração. A cruz, meus amados, é um lugar de revelação. A Bíblia diz, Colossenses 2,14, que ele riscou a cédula, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual era contrário, removeu-a do meio de nós, cravando na cruz. A palavra utilizada aqui, havendo riscado o escrito de dívida, a palavra riscar, ela significa apagar, limpar, é como tirar o nome do SPC, do Serasa. E Paulo ele estava fazendo referência de apagar a tinta de um pergaminho. Antigamente se escrevia em dois tipos de material, que era o papiro, ou o pergaminho, que era um rolo feito de pele de animais, preparado especificamente para escrita. E ali ficava registrado. E como não tinha a borracha que nós utilizamos, eles usavam o tipo de um ácido, e eles colocavam sobre aquilo que era escrito e apagava, não ficava nada. Era por meio de um líquido, tipo um ácido, que eles colocavam com uma esponja umedecida, e colocavam ali e apagava, não ficava mais nenhum registro.
Após esse processo, nenhum resquício podia ser visto, tudo era apagado. E o texto que nos diz, Colossenses 2,14, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Paulo está se referindo disso. Também, a Bíblia menciona e removeu do meio de nós, cravando na cruz. Afirma-se que leis antigas que eram revogadas, e quando elas eram revogadas porque eram substituídas por novas leis, outras leis, e aquelas leis já não tinham mais valor, eles pegavam aquelas leis antigas e eles cravavam em um poste. Por isso que a Bíblia diz, e esta linguagem que Paulo utiliza, removeu do meio de nós, cravando na cruz, ou seja, não tem mais valor contra nós, já não é mais condenação contra nós. Meus amados, em Gálatas capítulo 6, verso 14, o apóstolo Paulo ele vai escrever ali, ele diz, quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim, e eu para o mundo. É isso aqui, meus amados, que Paulo está querendo dizer na sua vida e no seu ministério. O mundo foi crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Quando uma pessoa ia para a cruz, ela se despedia dos seus amigos e familiares, sabendo que jamais iria voltar, porque a cruz seria o fim da sua vida. Seria o momento que a sua vida está acabando e terminando, e ele agora então ele vai se despedindo, não tem mais ligação com amigos, com mais ninguém, e a cruz era o lugar certo, aonde estava apontada a morte, e o resultado acabava ele, a pessoa, o condenado, indo para a cruz e depois sendo sepultado. A cruz acaba, meus amados, com qualquer tipo de expectativa e conquista de vida que se deseja aqui na terra. A morte de Jesus foi um ponto final do domínio da morte, mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu já estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Paulo também ele vai dizer que a cruz também foi e se tornou um tribunal em que é colocado o final da morte. Na realidade era para matar Jesus, mas não foi Jesus que matou. Acabou e na realidade matou a morte. A própria morte ali estava chegando ao seu fim, porque Jesus foi o único que conseguiu vencer o poder e a autoridade da morte. Porque Jesus na cruz ele venceu a morte. A cruz matou, mas não conseguiu matar, porque Jesus ressuscitou. Amém? Meus amados, e é a realidade, porque todos nós nos separamos de Deus. Romanos 6, 23, o texto que diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus então ele pagou o preço pelo pecado, ele pagou o que precisava ser pago, mas agora Paulo ele vai nos ensinar e dizer o seguinte: assim vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Meus amados, jamais alguém pode cobrar uma conta que já foi paga. Se você já pagou a sua conta de energia elétrica e for lá à empresa para cortar a sua energia, ela não pode fazer aquilo ali. Se cortar e você pagou, você pode entrar com um processo contra danos morais, porque você já pagou. Você não é obrigado a pagar uma conta que já foi paga. E na realidade, Jesus já pagou a conta. Gálatas capítulo 2, para nós encerrar, já peço que a Bruna passe aqui. A Bíblia menciona, meus amados, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso, meus amados, eu encerro, termino dizendo que o que era para ser um objeto de ódio, de execução, de uma descarga de raiva, ela se torna o lugar e objeto de amor, onde nós reconhecemos que é por causa da cruz de Cristo que existe a demonstração de um amor tão grande,
de um amor que nós recebemos. Eu quero convidá-los para nós ficarmos em pé, porque eu gostaria de orar nesta noite. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Paulo ele escreve, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele não diz perdoando alguns dos nossos delitos, mas perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. E despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A mensagem tinha, meus amados, um grande significado. A mensagem da cruz, meus amados, tem uma mensagem, tem um significado, tem uma importância tão grande para a nossa vida. É o lugar onde nós vamos encontrar o amor de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas. Eu gostaria de nós orarmos a Deus e nós fazer aquilo que Paulo ele escreve na sua carta, quando ele diz, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Diz, eu já estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado também. Meus amados, nós vamos orar a Deus, pois nós queremos mais de Cristo em nossa vida, mais da cruz na nossa vida. Quem pode, porventura, dizer, eu quero mais da cruz na minha vida? Diz, não, mas eu não quero carregar a cruz. Mas Jesus disse, se alguém quiser ser o meu discípulo, se alguém quiser ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ninguém vai seguir Jesus sem uma cruz. Ninguém vai conseguir seguir Jesus e dizer, eu sou um seguidor, mas eu não tenho cruz, eu não quero cruz. Dá para ser um discípulo nível 4, nível 5? Não. Eu tenho que ser discípulo verdadeiro, que eu nego a mim mesmo, o meu querer, a minha vontade. Eu me considero agora crucificado para o mundo. O mundo morreu para mim. E eu morri para o mundo também. Agora a minha vida é com Jesus. E é Ele que eu quero agradar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Oramos a Deus. Senhor Deus e Pai, nós sabemos, meu Deus, que a Tua palavra, meu Deus, ela é tremenda e ela é poderosa, Pai. Ajuda, meu Deus, a cada um de nós, a cada um dos Teus filhos, Pai, a podermos expressar com o apóstolo Paulo, que disse, quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Ajuda, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que nada, nenhuma área da nossa vida, Pai, ela esteja sem estar sendo crucificado, Senhor. Que não resta nada na nossa vida, meu Deus, que esteja fora da cruz, mas que tudo, meu Deus, tudo esteja na cruz. Que esse é o propósito, meu Deus, do Teu Evangelho, Senhor. O Evangelho de nós estarmos na cruz, de nós vivermos, meu Deus, estarmos na cruz, Pai, porque esse é o Teu propósito, essa é a Tua vontade, e esse é o Teu querer para a nossa vida, Senhor. Meu Deus, quantas pessoas, Pai, que têm prestado, meu Deus, para o mundo uma desgraça de vida, Senhor, quando não conseguem mais viver um bom testemunho, porque já não carregam mais, já não tem mais as marcas da cruz. Meu Deus, ajuda, meu Deus, a Teus filhos, Pai, a estarem crucificados, Pai, estar crucificado para o mundo, e o mundo, Senhor, estar crucificado para a vida deles, Pai. Aqueles, meu Deus, que já deram adeus ao mundo, à vontade do que é o querer desse mundo, Senhor. Aqueles que já não vivem mais para agradar ao mundo, Senhor, mas que sim para agradar o Teu propósito, Senhor. Que nesta noite o Teu Espírito Santo esteja a falar, esteja a ministrar, esteja, meu Deus, a trazer para mais perto de Ti, Senhor, aqueles que tanto precisam, meu Deus, uma ajuda, Pai. Pois a cruz é o lugar, meu Deus, é o centro, Pai, não apenas do Evangelho, não apenas do Novo Testamento e da Bíblia,
mas deve ser o centro da nossa vida, Senhor. Eu oro nesta noite, Senhor, e te pedimos o teu agir, o teu manifestar e o teu operar sobre as nossas vidas, porque tu és um Deus grande, maravilhoso, poderoso e que nos atrai através da tua cruz, Pai. Em nome de Jesus.